Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de te convidar a abrir comigo o livro de Isaías, capítulo de número 53, verso de número 1, onde o texto sagrado diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quero dar um título à nossa reflexão e o título é: Não julgue pela aparência. É interessante que o profeta Isaías, ele começa essa mensagem fazendo dois questionamentos. O primeiro é a respeito de quem creu na nossa pregação. Ele vai falar então, Isaías está questionando a respeito da mensagem, a respeito daquilo que é anunciado, dessa credibilidade, desse ato de incredulidade por parte dos ouvintes. E num segundo questionamento, Isaías está falando a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, quem foi o público que pôde perceber a ação de Deus, o seu agir, o estender do seu braço, da sua mão? É interessante que quando nós vamos observando o relato de Isaías, nós observamos Isaías fazendo menção das características físicas de Jesus. Jesus foi alguém que, de fato, conheceu muito perto, muito próximo o que é o sofrimento humano. Isaías vai nos revelar algumas características de Jesus. É interessante que o profeta Isaías, homem inspirado por Deus, por sinal, o profeta que mais é mencionado no Novo Testamento, ele vai nos falar como eram as características de Jesus. Isaías viveu muitos anos antes de Jesus, mas ele foi inspirado por Deus para nos falar a respeito de Jesus. E ele vai falar que Jesus, ele não tinha uma aparência formosa. Quando as pessoas olhavam para Jesus, elas não viam nenhuma beleza, nada que agradasse. E isso justifica esse desprezo, o fato dele ser rejeitado pelos homens, porque ele era um homem de dores, ele era um homem que sabia o que era padecer, ou seja, sabia o que era sofrer. Ele era aquele tipo de pessoa que as pessoas escondiam dele o rosto. Ele era desprezado, e a Bíblia vai nos dizer que as pessoas não faziam muito caso de Jesus. Nós vivemos dentro de uma sociedade onde as pessoas muitas vezes elas vivem de aparência na maior parte das vezes. Se você quer vender algo, você tem que colocar um rostinho bonito, você tem que colocar uma mulher seminua para que possa vender. Mas perceba que no que se refere a Jesus, há algo interessante, que ele era alguém que ele não tinha essa aparência, ele não mostrava essas características. Contudo, nós vamos observar que, embora ele fosse assim, essa pessoa que não chamava atenção pela sua aparência, contudo, nós vamos perceber que ninguém falou como Jesus. Ninguém pregou como Jesus. Ninguém mencionou a respeito do sagrado, revelações tão poderosas como Jesus. E é interessante eu e você observarmos que quando Isaías vai falar a respeito de a quem foi revelado o braço do Senhor, eu e você podemos perceber que ele de fato age. Ele de fato vai agir em favor de pessoas oprimidas, de pessoas que vivem dificuldades, problemas. Jesus fez muitas curas. Jesus ressuscitou mortos. Jesus deu vista aos cegos. Jesus fez com que paralíticos pudessem andar, surdos pudessem ouvir, mudos pudessem falar. Jesus fez o que ninguém fez sobre a face da terra. Apesar de ser um homem de dores, apesar de ser um homem que não tinha um semblante de alguém muito bonito, um homem queimado pelo sol, um homem maltratado. E como se já não bastasse ser maltratado pelo clima, maltratado pela situação de pobreza em que ele vivia, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E se você quer saber o que é iniquidade, iniquidade é aquela prática de pecado, onde as pessoas insistem em pecar. Não basta você errar, mas você insiste em continuar pecando, em fazendo o que é errado. E o texto sagrado vai nos falar que ele foi pisado,
que é pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados, mas é interessante esse termo pisados, quando você vai buscar isso no hebraico, você vai perceber que essas pisaduras, elas retratam um corpo maltratado, e quando nós vamos olhar o cenário do Gólgota, o cenário do Calvário, eu e você podemos observar que foram colocados na cabeça de Jesus uma cruz de espinhos. Jesus levou inúmeras chicotadas que feriram de forma terrível, cruel, o seu corpo. E pisaduras aqui, queridos, retrata isso, um corpo maltratado, um corpo machucado. Então, para que você pudéssemos ter hoje um corpo livre desses maltratos, ele sofreu tudo isso em nosso lugar. O nosso corpo certamente seria completamente destruído, aniquilado, mas ele fez isso no nosso lugar. Nós ainda estávamos numa situação completamente complicada no que se refere a como é que estava a nossa vida. Nós estávamos desgarrados, como ovelhas perdidas, desviadas do caminho. E ele fez cair sobre ele a iniquidade que cabia a mim e a você. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi oprimido no nosso lugar. O interessante é que Jesus vai olhar para tudo isso. Depois da ação que Jesus teve, de tudo aquilo que ele fez por mim e por você, ele olha o fruto desse penoso trabalho que ele teve, do seu ministério tão sofrido, tão difícil. E ele olha para tudo isso de forma satisfeita. O Senhor Jesus, o servo de Deus, o justo, ele percebe que valeu a pena. Ele olha para tudo aquilo que passou e sabe que valeu a pena. Ele agiu. Ele fez a diferença. E hoje o Senhor Jesus, ele está no merecido trono de glória. E um dia ele voltará. Mas ele com certeza agora voltará glorioso para buscar o seu povo. Eu gostaria que você, querido, que talvez tenha olhado para Jesus nesse aspecto, possa olhar para esse Jesus glorioso, entendendo que o que ele fez valeu a pena. E o que de lição fique para mim e para você: não julgue pela aparência. Não julgue pela aparência. Creia na pregação de Jesus, na pregação daquele homem de dores, sofrido, de uma aparência talvez não tão atraente. E lembre-se, a mão dele, o braço dele se estendeu para mim e para você. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Fique com Deus e que a graça de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida.